Bom, pessoal, voltamos para mais uma aula no curso de Python básico. Nessa aula a gente vai abordar mais uma vez a formatação de strings, dessa vez inserindo aí os métodos porcentagem e format. Começando pelo método porcentagem, ele é caracterizado pelo uso da porcentagem seguido de uma letra para especificar o tipo da variável que vai ser inserida naquele local na string. Ele é comum em várias linguagens de programação, como C e Java, por exemplo. E ele possibilita a especificação da formatação, ou seja, você pode, por exemplo, especificar quantas casas depois da vírgula o seu número vai ter, ou se ele vai ser alinhado à direita, à esquerda, quantas casas aquele número vai ocupar, ou aquele valor, aquela string vai ocupar no seu programa, entre outras coisas. Um lado negativo do método porcentagem é que se você insere muitas variáveis na string, o seu código pode se tornar confuso. Porque como a gente vai ver nos exemplos, você tem que inserir todas as variáveis que você marcou na string depois de você ter moldado a string. Então você pode se perder nesse meio tempo, ou você pode digitar algum tipo errado e quebrar o seu código. Então, partindo para os exemplos, para inserir um número inteiro na string, você utiliza o porcentagem D. Então, ali no exemplo 1, eu quero inserir que uma hora tem 3.600 segundos. Eu guardei o valor de segundos na variável segundos e printei. Uma hora tem porcentagem D segundos. E esse porcentagem D simboliza o local que eu vou inserir a minha variável segundos. Então, eu fiz a string. Depois da string, ainda dentro do print, coloquei um porcentagem. Depois eu coloquei a variável que eu quero inserir no meu marcador. Notem que eu coloquei essa variável entre parênteses, mas esse parênteses não é necessário. Porém, ele é bem útil e é uma boa prática para você não se perder quando você estiver fazendo o seu código. Para você inserir apenas uma variável não é necessário, mas quando você está inserindo diversas variáveis, é uma boa prática para você evitar se perder. Tá? Então, aí no segundo exemplo, eu estou inserindo um float. Eu quero inserir o número de Euler na minha string. E para inserir um float, a gente utiliza o porcentagem f. Então ali eu printei o número de Euler arredondado, é a variável que eu vou inserir. E essa variável vai ter 4 casas depois da vírgula, porque ali eu inseri dois pontos, aí eu coloquei um ponto 4f. Para você especificar quantas casas depois da vírgula, você coloca ponto, aí o número de casas depois da vírgula, seguido pela letra f. Esse último número vai ser arredondado. Então eu coloquei a string, seguido de um porcentagem, e coloquei o nome da minha variável que vai ser inserida nesse marcador. E imprimi ali o número de Euler, arredondado é 2,7183. E ali no exemplo 3, eu inseri uma string dentro de outra string, que também é possível com o método porcentagem, tá? Então eu guardei na variável linguagem a string Python e imprimi que Python é a melhor linguagem, utilizando o marcador porcentagem %s. Agora vamos para o método .format. Ele utiliza marcadores similares aos da fstring. Ele utiliza chaves para você marcar onde vão ser inseridos os valores ou as variáveis, e ele possibilita também especificação de formatação. Então você consegue especificar que aquela variável vai ter duas casas depois da vírgula. Funciona similarmente ao fstring, essa parte de formatação específica. Possibilita várias formas de você utilizar, como a gente vai ver nos exemplos. Ali no exemplo 1 é só para memorizar mesmo como que funciona o ponto format. Você usa chaves para marcar onde as variáveis vão ser inseridas. Então eu coloquei só três blocos de chaves, né? E depois da string eu coloquei ponto format e entre parênteses 1, 2 e 3, que são os valores que eu quero que sejam inseridos naquelas chaves. E vocês vão ver que eu posso mexer nessa ordem que esses valores vão ser inseridos, como eu mostro no exemplo 2. No exemplo 2, eu quero inserir nas mesmas três chaves as letras A, B e C, só que não nessa ordem. Eu especifiquei a ordem 2, 1 e 0. Por quê? Imagina como se essas letras A, B e C fossem parte de uma lista. E essa lista começa pelo índice 0. Então, como tem três valores, 0, 1 e 2. Eu especifiquei que a ordem desses valores para aparecer na string seria 2, 1 e 0. Então, ali onde está 2, ele vai ser substituído pelo terceiro valor na minha lista, que tem o índice 2, que seria a letra C. E assim por diante. Onde está o número 1 vai ser substituído pelo índice 1 da minha lista, que seria a letra B, e no índice 0 seria a letra A. Ele mostra CBA porque eu especifiquei
uma ordem diferente da normal. Se você não especificar ordem nenhuma, ele vai imprimir como no exemplo 1 seguido. E ali no exemplo 3 você consegue também imprimir utilizando a forma de chave-valor. Você designa ali na sua chave um nome e depois quando você vai formatar para inserir o valor, você dá a esse nome algum valor. Então, por exemplo, eu coloquei entre as chaves latitude e na outra longitude. Então, quando eu vou formatar ali no ponto format, eu tenho que especificar o que significa essa latitude e o que significa essa longitude, que foi o que eu fiz. Latitude é igual a 37,24N e longitude é igual a menos 115,81W. Esse formato é conhecido como chave-valor. Então, a chave seria o nome que eu dei. Então, a chave seria a latitude e o valor que eu atribuí a ela, que seria 37,24N. Então, por essa aula é isso, pessoal.